Olá, doutora Jensen. É um prazer tê-la conosco novamente hoje. Antes de entrarmos em algumas informações novas e empolgantes sobre o fator de transferência for Life, gostaria de contar aos nossos telespectadores sobre seu histórico. Você tem doutorado em imunologia e é cofundadora do NIST Labs, um laboratório de pesquisa clínica de primeira linha especializado em estudar os benefícios imunológicos de produtos naturais. Já faz um tempo desde nossa última conversa sobre o estudo clínico do fator de transferência for Life. Para relembrar, discutimos muitos detalhes desse estudo que realmente lançaram uma nova luz sobre como o fator de transferência funciona em nossos corpos. Para nós, a descoberta mais importante desse estudo foi que o fator de transferência demonstrou ativar o sistema imunológico em apenas 2 horas. Então você pode recapitular brevemente como o estudo foi conduzido e algumas das principais Sim, descobertas? usamos um projeto de estudo muito controlado. Também é chamado de estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo. Nesse tipo de estudo, cada participante serve como seu próprio controle. Isso significa que cada participante consome de fato tanto o fator de transferência em uma visita à clínica e o placebo em outra visita à clínica. E então comparamos as alterações, mudanças fisiológicas e imunológicas de cada pessoa entre esses 2 dias. E essa diferença, essa mudança, é o resultado que analisamos. Os tipos de testes que fazemos em amostras de sangue incluem medições das células imunológicas no sangue e em citocinas. Vou explicar isso. As células imunológicas estão sempre em movimento no corpo. Elas querem viajar e procurar por coisas que não estão como deveriam estar. Assim, as células imunológicas podem nos ajudar a manter uma boa saúde. Quando uso a palavra citocinas, ela descreve pequenas moléculas de comunicação que circulam em nosso sangue. O sistema imunológico se comunica com todo o corpo, enviando diferentes tipos de citocinas. Por exemplo, algumas citocinas sinalizam para o cérebro se o sistema imunológico detectar uma infecção em algum lugar, e, então, o cérebro se coordena com todo o corpo, incluindo coisas como febre e outras alterações que nos ajudam a combater essa infecção. Há também citocinas que sinalizam especificamente para nossos sistemas de reparo integrados, nossos mecanismos de reparo em nosso corpo, como as Uau, células isso é tronco. realmente interessante. E agora que o estudo clínico acaba de ser publicado em uma prestigiada revista científica chamada Current Issues in Molecular Biology, ajude-nos a entender a importância de publicar pesquisas significativas como esse estudo clínico sobre o fator de Sim, transferência. a publicação desse tipo de artigo científico é realmente importante e nos permite compartilhar nossos resultados com a comunidade científica. Para. Ajude-nos a entender, descreva para nós o processo de publicação de artigos de pesquisa. Veja bem, não podemos simplesmente escrever um artigo e publicá-lo. Depois de enviarmos um manuscrito para uma revista, os editores da revista submetem o manuscrito a um rigoroso processo de revisão rigorosa, e isso é chamado de revisão por pares. Isso significa que nosso manuscrito é enviado a vários cientistas da área e que são incentivados a criticar e fazer perguntas sobre os métodos e as conclusões. E os editores da revista só aceitam o artigo para publicação se vários cientistas independentes da área concordarem que a ciência é sólida. E isso dá a esse tipo de publicação uma credibilidade muito boa. Sem dúvida, e certamente há muito tempo e esforço para conduzir e publicar pesquisas. E esse estudo alavanca 5 anos de ciência da vida, ao mesmo tempo em que reforça e desenvolve o que já se sabe sobre o fator de transferência. E por falar em desenvolver o que já é conhecido, havia um detalhe importante nesse estudo clínico que não discutimos em nossa última entrevista. Trata-se de um dado fundamental que levou a uma nova compreensão de como o fator de transferência funciona em nosso corpo. Além de analisar o impacto do fator de transferência em nosso sistema imunológico após 2 horas, você também coletou o mesmo tipo de dados em 24 horas. Em essência, você está analisando quanto tempo os efeitos de uma única dose de fator de transferência duram em nosso corpo ao longo de um dia inteiro. Então, doutora Jensen, conte-nos mais sobre esses dados coletados em 24 horas e o que isso pode significar para a nossa saúde imunológica Sim, isso é geral. realmente interessante. Vemos claramente um efeito robusto no sistema imunológico em 1 hora e 2 horas.
após o consumo do fator de transferência for life, e a maioria desses efeitos é transitória, e transitório significa que duram pouco tempo. Gostamos de ver esses tipos de resultados. Isso significa que estamos dando um leve empurrãozinho no sistema imunológico. Não estamos batendo nele com uma marreta. Estamos apoiando e ajudando suas rotinas diárias normais. Tenho um exemplo que quero lhe dar. Quero que você pense em uma mangueira de água. É como se o sistema imunológico estivesse enxaguando e lavando, e a corrente sanguínea estivesse lavando nosso corpo à procura de coisas ruins que precisam ser limpas. E essa mangueira de água suave está apenas enxaguando as coisas ruins, as bactérias e os vírus, para fora do nosso sistema. E o que estamos fazendo com o fator de transferência? Ou com uma única dose por algumas horas? Aumentamos um pouco mais essa mangueira de água. Damos a ela um transiente mais forte de lavagem e enxague. Dito isso, há alguns marcadores que ainda são afetados após 24 horas, e isso também é importante. Um dos exemplos que gostaria de descrever para você é uma citocina pró-inflamatória chamada IL-6, e que foi reduzida 1 hora após o consumo de uma dose de fator de transferência, e ficou ainda mais forte em 2 horas. Mas, na verdade, ela permaneceu mais baixa do que no início do estudo, mesmo após 24 horas. E isso pode possivelmente sugerir que a regulação imunológica, iniciada pelo fator de transferência, também pode envolver uma leve regulação da inflamação. Outra observação interessante envolve uma citocina conhecida como quimiocina. Uma quimiocina é um sinal que atrai células imunológicas e direciona seu movimento no corpo. Há uma quimiocina chamada MCP1, que foi levemente elevada em 1 hora e 2 horas após o consumo de uma única dose de fator de transferência de vida for life, mas que foi significativamente elevada em 24 horas. Bem, isso é realmente interessante. Então, o que você está dizendo é que alguns marcadores imunológicos são muito transitórios e duram pouco tempo, enquanto outros marcadores podem ser mais duradouros. Sam, Então, com esse efeito transitório, você menciona que isso significa que o sistema imunológico, os benefícios começam a se dissipar com o tempo. Portanto, para manter seu sistema imunológico em um estado ideal, talvez seja necessário tomar o fator de transferência diariamente. É isso mesmo? Sam, esse efeito transitório significa que todo dia que uma pessoa consome o fator de transferência for life, o sistema imunológico recebe um novo impulso, um novo empurrão, um pequeno aumento na mangueira de água por um tempo. E só para esclarecer, a dose do estudo clínico é de 600 mg da fórmula do Transfer Factor Trifactor Formula. E nossos clientes e afiliados já sabem que a For Life tem vários produtos que contêm essa quantidade de fator de transferência ou mais. Assim, ainda esperaríamos um efeito positivo ou um efeito ainda maior em nosso sistema imunológico se tomássemos 600 mg de fator de transferência ou mais por meio de um produto individual ou de uma combinação Sam, de produtos. Com essa dose, esperaríamos o efeito que vimos em nosso estudo. Mas o que é interessante acrescentar a isso é a oportunidade de possivelmente aumentar o efeito em certos tipos de produtos combinados. Ainda não temos respostas clínicas sobre isso, mas estudamos esses tipos de produtos combinados em testes de laboratório e observamos efeitos dependentes da dose. Também observamos alguns efeitos sinérgicos fortes com outros produtos naturais de ativação imunológica. Portanto, esse pode ser um tópico para nosso próximo Bem, vídeo. Dr. Jensen, a senhora nos forneceu ótimas informações que validam a importância de tomar o fator de transferência todos os dias. E assim, em nome da For Life e de todos os nossos afiliados e clientes de todo o mundo, obrigado por seu tempo e por seus conhecimentos. Muito obrigado.